Meus caros, vivam como estão? Cá estamos nós, nesta quarta-feira, 21, e já sabem, a primeira mensagem é sempre esta: esquerda, rua, pois, e está com um atraso, está com um ligeiro atraso de 50 anos. Mas enfim, pronto, vale mais tarde do que nunca, não é? Vamos começar aqui pelo nosso telejornal, neste fim de tarde, e começamos justamente com esta notícia, uma notícia sobre uma ação que devia ter ocorrido hoje no Auditório Almeida Santos, que por acaso também era socialista e era do meu concelho, onde eu resido já há muitos anos, desde os meus 7 anos de idade, que é Ceia. Ele era da Vide é uma freguesia lá para a Serra, mas do concelho de Ceia, e a Guiar Branco impede iniciativa de campanha de Ventura, alegando, e esta parte é que é gira, alegando os princípios de neutralidade, imparcialidade e igualdade de oportunidades entre candidaturas. Mas isto não faz o mínimo sentido, meus caros. Não faz o mínimo sentido, porque António José Seguro não pediu, e se pedir, pois pode ser dado na mesma. Aliás, aquilo até é um edifício público, e a lei eleitoral é clara: todos os edifícios públicos podem ser requisitados para fins de campanha. O que eu pergunto é, se Seguro pedir o auditório, o par disponibilizavam na mesma. Onde é que está a violação? Só um é que pediu, o outro não pediu. Haveria violação se houvesse a proteção de um em detrimento do outro. Não foi o caso. E eu até acho outra coisa, meus caros. Eu até acho que nem sequer é ele quem tem autoridade para disponibilizar, decidir sobre a disponibilidade de uma sala, de parte daquela infraestrutura, porque, na minha opinião, quem tem, esse ploro é a secretária-geral, a administradora, vá lá, chamamos-lhe assim, do Palácio de São Bento. Ela é que é responsável pelas instalações. Ela é, neste caso, só se pede uma instalação, não se pede mais nada, não tem nada a ver com o resto. Pede-se a instalação para um fim político. Está na lei eleitoral que todos os edifícios, em princípio, podem ser requisitados por cada uma das candidaturas a tempo e horas, e é óbvio que, disponibilizando o Auditório Almeida Santos a André Ventura, poderia ser também disponibilizado, neste caso, a outro candidato, uma vez que só há 2, mas se houvesse 10 ou 12, disponibilizaria a 10 ou 12. Não percebo onde é que está aqui a violação. Mas mais, da outra vez que houve aquele processo também em que o Chega colocou umas tarjas, não se lembram, nas janelas, também veio o par muito ofendido. Não é nada com ele. Isso tem a ver com a estrutura do edifício, não tem a ver com a parte política do que se passa lá dentro, tem a ver com a estrutura. Quem se poderia opor àquelas tarjas estarem, enfim, nas janelas, era a mesma secretária-geral, a mesma administradora. E aqui é a mesma coisa. Quem disponibiliza ou deixa de disponibilizar uma sala, um auditório, seja o que for, é a secretária-geral, é a administradora. Nunca pode ser o par. O par é o responsável político, mas não é o responsável pelo edifício. Qualquer coisa feita no edifício, quando muito, tem que ter o parecer da administradora, não é do par. Portanto, eu não percebi isto. Espero que Guiar Branco explique isto brevemente. A Mariana Leitão e Montenegro discutiram hoje à tarde quem pôs o partido à frente do interesse nacional, mas eu sobre isto só tenho a dizer o seguinte: é que a Iniciativa Liberal, a IEL, que também pode ser vista como a inteligência limitada, está sem rumo, completamente sem rumo. Cotrim veio dar cabo disto tudo. Aquilo já havia pouco, mas o Cotrim veio partir isto tudo. Porque a Iniciativa Liberal, pelos vistos, e alguns dos seus mais das suas proeminentes figuras, já vieram dizer que vão votar no socialismo. Portanto, os liberais vão votar no socialismo. Ok? Portanto, é o que eu digo, vão votar ao lado dos partidúnculos de extrema esquerda que ainda existem, que é o LIVRE, que é o Berloque e é a Comunistagem. Esses vão votar todos no Seguro. Mas realmente não estão a votar no Seguro, estão a votar anti-Ventura. Então, devia lá haver 3 quadradinhos. Um para o Seguro, um para o Ventura e o terceiro para o anti-Ventura. Para nós percebermos a quem é que eles estão a votar. Eles não estão a votar no Seguro. Nenhum destes tipos que aparecem agora a pôr-se em bicos de pés e a dizer olhem para mim que eu também vou votar no Seguro, todos estes tipos não estão realmente a votar no Seguro, estão a votar anti-Ventura, estão a votar contra o Ventura. Eu tinha vergonha, se fosse o Seguro, eu tinha vergonha de ser eleito Presidente da República nestas condições. É que eles não estão a votar em mim, estão a votar contra o outro.
Ou seja, é um triste desgraçado aquele que vai ganhar. O que vai ganhar vai apenas ganhar com o voto de protesto do outro. Olha, eu não aceitava ganhar nessas condições. Porque eu não estou a ganhar realmente. Calimero 0 não está a ganhar. Quem vai perder é Ventura, se assim acontecer, e Calimero 0 só ganha porque as pessoas votam anti-Ventura. Ora, isso é uma fraca medalha, é uma vitória muito fraca, aquela de que a Seguro está à espera. E vamos ver se mesmo assim ele consegue essa vitória, que não é dele, mas será apenas a derrota infligida ao seu adversário. Vamos ver, pode ser que tenha azar, mesmo assim. Tá. Já saiu, digamos, a ordem no boletim de voto, que só tem 2 nomes. Afinal de contas, os boletins de voto já estão prontos, portanto não se percebe porque é que da outra vez, da primeira volta, entraram aqueles 3 candidatos que não eram. Já não havia tempo. Não havia tempo, então, e agora, só numa semana, já conseguiram fazer novos boletins, só com 2 nomes, são novos boletins, não estão lá na mesma aos 11, ao 14, só estão 2, então tiveram que fazer novos, e já estão feitos. Afinal, havia tempo. Há aqui muita gente que não quer é trabalhar, ou que não gosta de trabalhar, ou então que gosta de complicar as coisas. António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta. O primeiro que aparece é António José Seguro, e o segundo é André Ventura, portanto só dois lugares. Mas acontece que o segundo é 2. 2 é sinal de vitória. Além de ser sinal de vitória, também é sinal de Ventura. Também é 2. 2, Vitória, Ventura e Viseu. 2. É tudo V. Cá está. Qualquer anónimo que ninguém conheça, que queira ter a sua foto num jornaleco, não, há o jornal Eco e há os outros jornalecos, que é tudo a mesma coisa. Num jornaleco de esquerda, é só anunciar que apoia o Calimero 0. Quem apoiar o Calimero 0 aparece nos jornais. Quem não apoiar o Calimero 0, quem apoiar Ventura ou simplesmente não diga nada, esse não aparece em lado nenhum. Aqui temos um tipo qualquer, que ninguém sabe quem é, que declara o apoio a António José Seguro. SEMA, chefe do Estado-Maior da Armada, será? Nem sei. Olha aqui outro que apoia o seu maior rival, o seu maior inimigo. Tenho a felicidade de repetir o meu voto na segunda volta. Será que ele votou? Será que ele votou? Ele não diz uma verdade. Se calhar vamos ver que ele ficou lá e não veio para cá. Tenho a felicidade de repetir o meu voto na segunda volta. António Costa revela voto nas presidenciais. Ai, que maravilha! O maior hipócrita, o maior falsário da história da democracia. Baniu o Seguro. Naquela altura, baniu. E se o pudesse deportar, deportava. E se o pudesse exilar, exilava-o. E se pudesse fazer outras coisas piores, se calhar também fazia, não sei, não se sabe. E agora vem com falinhas mansas, meus caros. Este é um dos 4 PPPs. Sabe o que quer dizer? Os PPPs são os piores portugueses de Portugal. Este é um dos 4. Os 3 vão aparecer aqui e falta este, não, falta o Gugu da ONU. Vão aparecer 3, mas falta o Gugu da ONU. Vejam lá o cúmulo da hipocrisia, o cúmulo da mentira, da desgraça. Um tipo que não pode ver Seguro. E agora, de facto, todo contente, tem a felicidade de ser o maior hipócrita de Portugal. Isso é que ele tem essa felicidade, mas nós temos essa infelicidade. Nós é que a temos. Isto não tem nada a ver com política, mas tem a ver com engenharia. Nos Estados Unidos, as casas unifamiliares são quase todas em madeira. Na Escócia, cerca de 80%. Em Portugal, é uma questão de tempo. E eu estou farto de vos dizer isto, meus caros. Este é o Rui Correia, chegou à Sonai em 94, enfim, e depois acabou num alto posto na Sonai. É a solução imediata, estou farto de dizer isto, esta é a solução imediata para resolver o problema da habitação. Casas de madeira, casas pré-fabricadas, casas feitas lá como forem, mas de maneira que sejam pré-fabricadas e que sejam construídas em poucas semanas. Não é meses, é semanas. Uma casa pré-fabricada é construída em poucas semanas. Esta é a solução para a crise da habitação. São muito mais baratas, são tão boas como as outras, até têm melhor performance térmica. Precisam de menos investimento em termos de calafetamento, em termos de isolamento, para tornar, digamos, as paredes adiabáticas. E são estes materiais novos que foram inventados, claro, com a nova tecnologia, que são muito mais baratos, muito mais rápidos
e muito mais acolhedores do que as casas normais, meus caros. Portugal, com o clima que tem, dos países mais quentes da Europa, não faz nenhum sentido que tenhamos casas de pedra. Antigamente, sim, antigamente as casas de pedra, de granito, era o material que havia. Então, mas agora que se pode construir uma casa em 2, 3 semanas, ligado aos esgotos, ligado à luz elétrica, tudo. Ainda estamos a demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para construir uma casa. Para quê? Para quê? O meu vídeo do ontem à noite, ontem fiz só um vídeo, mas depois parti em 3. Esta é a segunda parte e a primeira está aqui. Diz a revista Sábado que Carlos Guimarães Pinto suspende mandato de deputado por 1 mês e vai votar seguro, não sei se diz aqui em baixo, por motivos pessoais. Portanto, ele tem um problema qualquer na sua vida pessoal e é o que eu digo, percebi perfeitamente. Não há dúvida, não tenho nenhuma dúvida que ele tenha problemas pessoais, pois um liberal que vota no Calimero Zero só pode ter um grande problema. Tem que ter um problema grande na vida dele. Está a passar por momentos de grande fragilidade. Eu percebo isso. PSP e um militar entre os 37 detidos da operação da PJ que desmantelou o grupo neonazi em 1143, liderado por Mário Machado, a partir da prisão. Entre eles está um tipo que já foi realmente um militante do Chega e que foi expulso pelo partido. Já vão aparecer com isso, mas é preciso dizer que ele já foi expulso do partido. Um tal Roque foi expulso do partido, um tipo lá abaixo do Algarve, que era o mesmo que dizia que as mulheres deviam ser retiradas dos ovários para não terem mais filhos. Recordam-se disso? Esse tipo foi expulso do Chega, está bem? Há muito tempo. E agora aparece aqui como se fosse ainda como se pertencesse ao partido. Malucos em todos os partidos, meus caros. Muito bem, eu digo muito bem, esta ação foi espetacular. Agora o que eu pergunto é outra coisa. E aquela escumalha de extrema-esquerda que vandaliza as sedes e os outdoors do partido Chega? Todas as campanhas eleitorais aparecem outdoors vandalizados, sedes vandalizadas. Essa escumalha de extrema-esquerda é porque o mesmo não acontece relativamente às sedes e aos outdoors da extrema-esquerda. Ninguém lhes mexe. Portanto, nós, o Chega, não vandalizamos nada. Zero. Mas os nossos outdoors aparecem vandalizados. As nossas sedes, como a nossa de Viseu, aparecem vandalizadas. Não somos nós que fazemos isso de certeza, não é? Ninguém vai pensar nisso. Portanto, os nossos outdoors em Viseu, não há nenhuma campanha que não apareçam vandalizados 2 ou 3. Ali aquele que está na rotunda do McDonald's, esse não falha. É sempre. E até já viram qual é a carrinha, é uma carrinha amarela, já se sabe qual é a matrícula, mas nada acontece. Está bem? Eles sobem lá para cima da carrinha, depois põem-se lá a desenhar umas coisas. Enfim, essa escumalha da extrema-esquerda que vandaliza as sedes e os outdoors do Chega, o que é que lhes acontece? Prenderam alguém até hoje? Porque são dezenas de outdoors os que foram vandalizados. São várias as sedes que vandalizaram montras, que vandalizaram portas de entrada, vandalizaram janelas. E era fácil encontrar esses tipos, até porque eles passam o dia todo a dormir. Eles dormem até às 6 da tarde e depois fumam umas ganzas, como sabem, não é? E depois vão para as manifes. Quando não há manifes, dormem até às 6 da tarde na mesma e fumam umas ganzas na mesma. Só não vão às manifes porque não há. Portanto, é só ir à casa deles, porque os apanham, de certeza absoluta, em pijama, a qualquer hora do dia. Porque é que ainda não foram presos esses ativistas da extrema-esquerda? Era tão fácil. Recordam-se deste escândalo, um escândalo entre o PS e o PSD para controlarem as câmaras municipais e juntas de freguesia no distrito de Lisboa? Recordam-se disto? Mesmo que a esse ordenado não correspondesse qualquer prestação de serviços. No último mandato havia pessoas que só lá iam assinar o recibo recebendo sem trabalhar. Suspeitas de um alegado esquema concertado entre alguns membros do PSD e PS encontrados na Assembleia Municipal e várias juntas de Lisboa. Com certeza que se lembram deste escândalo, mas este escândalo vai ficar por isso mesmo, meus caros. Nunca mais se falou nisto, já foi há uns aninhos bons. Os deputados continuam, alguns na Assembleia da República, outros já saíram, mas saíram porque quiseram. Senão ainda continuariam lá, ou quiseram, ou o partido quis. Mas a verdade é que nada lhes aconteceu. Levantaram-lhes a imunidade parlamentar, tal como a mim aconteceu, e como acontece a muitas outras pessoas. Aliás, dentro em breve terei notícias para vos dar sobre esse assunto, e tudo continua na mesma. Aqui está o António Costa, que ia dizer que não sabia de nada e que a Justiça tem que fazer o seu papel e, portanto, ele não tem nada a ver com isso, mas a verdade é que foi um caso de corrupção, de compadrio. Aqui está o líder parlamentar do PSD, um caso de corrupção e compadrio entre alguns elementos do PS e outros do PSD. Não vou dizer que foi o partido todo,
e que foi o partido, os dois partidos. Não, mas entre gente de um lado e gente do outro. Boys de um lado, do PS, e boys do outro, do PS2. Que é a mesma coisa, não é? Lá está, como eu vos disse no vídeo anterior. Para que dois partidos? Poupava-se muito, eles são iguais. PS ou PS2 é a mesma coisa. Porquê é que temos dois partidos? Isso é como ser do Benfica e do SLB. Recorda-se que disse isso no meu último vídeo. Uns dizem Benfica, outros dizem SLB. Não são dois clubes, é o mesmo. Aqui é igual. Cá está o meu vídeo, o primeiro vídeo de ontem tem 5 minutos. Estes meus óculos são espetaculares, vermelhos. Tenho que usar mais vezes. E aqui temos os clientes do sistema. Ou será que são os fornecedores? Foi assim que eu comecei o meu vídeo de ontem. Portanto, vamos ficar por aqui. Há mais coisas para dizer. A seguir, no meu próximo vídeo da noite, vou falar no que falta deste telejornal de hoje, dia 21 de janeiro. Me aguarde, como diz os novos portugueses.